Tá bom, eu me rendo. Foram décadas quase falando mal do SUV Coupé, que não é nem SUV, nem Coupé, mas você aí, mercado, quis muito e eu me rendi, e a Citroën também está entrando no jogo com o novo Basalt, o terceiro membro da família C-Cube, né? E já batendo o olho você vê que ele tem muito em comum com os irmãos C3 e Aircross, nessa bela cor azul Cosmo Blue. Realmente, olha, é um carro que ficou bem resolvido visualmente, apesar disso sempre ser um desafio para os SUVs coupés. Sim, eu estou falando com você, Fiat Fastback. O próprio Basalt, se você parar para olhar com um olhar mais crítico, com essas rodas aro 16, bonitas sim, mas pequenas para o tamanho do carro, é um carro alto, né? Quase 1,60 m. É um carro não tão comprido assim, são 4,34 m, um entre-eixos longo, 2,60 m, a gente vai falar sobre isso, mais sobre isso já já, mas para mim, quando eu paro e olho assim, ele tem uma proporção um pouquinho meio chapéu de aniversário de criança, sabe? O carro ficou alto no meio e faltando um pouquinho de comprimento. Se abaixasse o teto aí uns 5, 6 centímetros, a proporção do carro ficaria mais interessante, mas é óbvio que não é 100% a estética que dita essas decisões, e sim, aqui acima de tudo, a ideia de um carro com muito espaço por um preço muito competitivo. E aí, o SUV Coupé, com as suas idiosincrasias, quando você vem para esse formato a partir de uma plataforma de carro compacto, como é o Fastback em cima da MLA, do Pulse e antes do Argo, aqui no caso do C3, você basicamente esticou o balanço traseiro, e o que isso te traz? Um porta-malão, né? São 490 litros, eu estava falando, né, de entre-eixos 2,60, a gente está falando de um carro cujas medidas, se você for olhar, são muito semelhantes ao que historicamente foi entre-eixos, comprimento, tamanho de porta-malas dos sedãs médios, dos hatches médios do mercado nacional. Só que esses carros lá fora, carros como Honda Civic, Volkswagen Golf, eles foram se tornando cada vez maiores, mais complexos e mais caros, e a nossa economia nos últimos 10 anos não acompanhou esse ritmo. Resultado, esses carros hoje são muito caros, né? Chegam aqui no mercado brasileiro na faixa de 200, mais de 200 mil reais, vendem pouco. E aí, para você oferecer essa mesma dimensão do tamanho do bolso da classe média brasileira, você teve que basicamente dar uma inflada nas plataformas de carros compactos. E é isso que é o Citroën Basalt, é isso que é o Fiat Fastback também, por exemplo. Já que a gente está falando dessas questões financeiras, do que cabe no bolso do brasileiro, vamos dar uma olhadinha aqui no interior, que vocês vão ver. Bom, primeiro, vamos falar de versões, né? Essa aqui é a versão topzera das topzeras, a versão preferida, sabe de quem? O Anessa Camargo, que diria Shine it on me. Aqui a gente tem a versão Shine Turbo AT, né? Motor CVT, basicamente o mesmíssimo powertrain de Pulse e tantos outros no mundo estelantes, né? Estamos falando aí do novo 2008 também. Tem um modo Sport aqui, ó, para você dar uma apimentadinha no CVT, 0 a 100 em 9 segundos baixo e velocidade máxima de 199 km por hora. Sim, é um carro leve e um carro aerodinâmico, né? Com essa caída de SUV Coupé, mas a gente está falando, né? Modo Sport aqui, para deixar o CVT mais empolgado, são 7 marchas simuladas no CVT, mas a gente sabe, né? Esse motor já está conhecidíssimo dentro do mundo Stellantis. 1.0 turbo 200, né? Turbo 200 porque são 200 Nm de torque, popular 20 kg de torque, 130 cavalos com etanol. Consumo interessante também, vou botar os números exatos aí, ele é classificado como B no Inmetro. Quando a gente olha aí nessa comparação, né, com os antigos hatches médios e sedãs médios, né, a gente está falando sim de uma fórmula que gera um carro mais barato e também mais econômico, né? Quando a gente pensa aí no bolso da família de classe média. Mas aí, dá uma olhadinha aqui, se você é hater, né, do Aircross, do C3, com aquela chave estilo chave de moto, aqui temos uma chavinha canivete, olha só que luxo. Vocês veem que eu tô falando, tô dando várias informações, mas ainda não falei, sabe do que? Preço, porque a própria Citroën não revelou o preço nesse evento de lançamento aqui, mas revelou um chart enigmático. Deixa eu baixar aqui o ar, que é digital. Grande diferenciação. Quer saber como é que é o interior do C3, ou melhor, do Basalt no detalhe? Não precisa ver nada desse vídeo. Vai lá no vídeo do Aircross, que é exatamente a mesma coisa, com uma exceção importante que está aqui, ó, o ar digital
meio adaptadinho, mas é um ar digital, é o único diferencial aí de equipamento do Basalt em relação aos irmãos. Mesmo multimídia de 10 polegadas que a gente está acostumado, mesmo cluster de 7 polegadas aqui, que a gente está acostumado até do Pulse, né, do Renegade, da Toro, virou um cluster padrão Stellantis aí. E a gente tem alguns equipamentos legais aqui, né, alerta sonoro de velocidade e tal, mas continua sendo, acima de tudo, um C3. Aquela plataforma CMP muito rústica, muito barata mesmo, né, a gente olha aqui os plásticos das portas, né, tudo bastante plástico rígido, mesmo o visual do painel é bastante legal, mas os plásticos rígidos, a gente não tem, por exemplo, regulagem telescópica do volante, e isso é um problema para eu, Cássio Cortes, encontrar uma posição ideal nesse carro. Eu sempre me sinto muito alto, e já já vocês vão ver um convidado aqui, João Anacleto, animal de grande porte, que tem ainda mais dificuldades para encontrar uma posição ideal de pilotagem nesse carro. Mas não dá para negar que essa fórmula, né, essa base de um carro bastante alto, né, quase 1,60 m, que a plataforma do C3 oferece, junto ao entre-eixo de 2,60 m, gera isso aqui, ó, gera um banco traseiro bastante espaçoso, sim, até porque graças a essa altura você consegue deixar o assento dianteiro bastante elevado, e isso dá muito espaço aqui, ó, para as pernas do passageiro do banco de trás. A gente tem duas saídas USB convencionais aqui, tem aquela sensação meio claustrofóbica, vou até fechar a porta, ó. Você vê que eu dou uma sumida, né? Quando você está sentado aqui no banco de trás e você apoia a cabeça, você fica com o seu campo de visão bem restrito aqui pela caída do teto. Mas é sim um carro bastante bem resolvido, e eu estava falando de preço, né? A Citroën mostrou assim um chart enigmático que mostra que o C3 começa em R$77 mil e o Aircross começa ali na faixa de R$110 mil, e o Basalt vai justamente meiar isso aí, né? Importante, a gente está na versão da Onessa aqui, Shiny On com 1.0 turbo, a gente tem a versão Fuel com 1.0 turbo também automático, mas a gente tem também a versão Fuel 1.0 aspirada manual. E a Citroën também garantiu que o Basalt 1.0 turbo automático vai ser o SUV turbo mais barato do Brasil. Agora, falando um pouquinho do visual da frente, também uma grade bem diferenciada em relação ao Aircross e ao C3. Tem uns detalhes aqui, ó, num tom meio terroso que lembra aquele... Quem introduziu essa inovação visual, foi justamente o Land Rover Velar, né? O Range Rover Velar, e aí as marcas mais generalistas vão adotando, né? Tem o detalhezinho terroso aqui também. Pode ser vermelho, dependendo da cor do carro. Aliás, falando de cores, né? Como sempre, a gente tem um grande leque de brancos, cinzas, pratas e pretos, ou seja, cor nenhuma. Aí a gente tem um vermelho rubi que vocês já viram no Aircross, e essa cor aqui, azul Cosmo Blue, é novidade e exclusiva do Basalt. Agora, entre eixos longo, carroceria relativamente leve, uma aerodinâmica interessante, é uma boa receita para um carro dinamicamente atraente, agradável para o pai de família de classe média, que é aonde o Basalt está mirado. Vamos ver se ele entrega essa promessa na prática em movimento, featuring João Anacleto. Então a gente vai lastreado para o test drive. Bora lá! Esse collab, meu! Satisfação receber o João Anacleto mais uma vez aqui. Satisfação. Janas, e o Basalt? O Basalt, hein? Tem o mesmo, aqui falando como passageiro agora, tem o mesmo problema de todos os outros Citroëns dessa plataforma, que é o banco do passageiro não ter regulagem de altura. Você tá bem alto aí, Eu tô me sentindo como um salva-vidas de um clube. Eu coloco no mínimo de altura, mas mesmo no mínimo, agora eu tô no mínimo. No mínimo eu me sinto alto também. Me sentindo o Donkey Kong no Mario Kart. Eu acredito sim. Tava olhando os números do Aircross esse ano, são abaixo do que eu imaginava. O Aircross tá com 5 mil carros vendidos até agora em 2024. Se o Basalt vender nesses números, a conta não vai fechar, né? Ainda que sejam carros muito baratos, né? Mas tem que pensar também que o que você fala tem nexo demais, porque eles fazem campanhas comerciais fortíssimas, né? Aí você vai no site, o
carro tá lá de 117 por 105.990. Sim. Estão sendo muito agressivos e não tá acontecendo. Na questão do C3 Aircross, a gente tá vendo agora, São Paulo, por exemplo, comprou um monte de viatura para GCM de C3 Aircross, né? Talvez o caminho desses carros, por eles serem essa coisa mais barata, tal, assim como a Volkswagen faz com o Polo e com o T-Cross Sense, seja mesmo uma venda direta, né? Venda mais do que no varejo, porque eu não acho uns carros ruins ao ponto de não venderem tanto, porque a condição comercial é boa, os carros são espaçosos e tal, mas não sei se a marca ainda tem que fazer um outro trabalho de remanejamento de imagem. Tem a questão do histórico, né, do passivo, vamos chamar assim, que é tanto para Peugeot quanto para Citroën no mercado brasileiro, que eu considero em grande parte injusto esse passivo, mas a grande coisa que acho que para Citroën é mais difícil, né, porque no Stellantis Verso, a missão da Citroën agora é justamente ser a marca dos carros rústicos e baratos, né? A nova Fiat. A nova Fiat, exatamente. Que loucura, né? Se a gente olhar pra gente que começou ali a consumir muito conteúdo de carros nos anos 90, você imaginar que hoje a Citroën, que era uma marca de luxo, tá posicionada abaixo da Fiat. Mas o que eu digo? Você tem que vencer esse preconceito. Aí o cara vai na concessionária Citroën e ele veste o carro, a sensação pro consumidor pessoa física, né, que a gente viu na apresentação, a conquista de um sonho, né, o carro novo, um SUV coupé, né, que é uma coisa que também era uma coisa de luxo. Aí, nossa, os plásticos são tão rústicos, a porta é fininha, né, a gente tava até falando aqui, tinha um caminhão com escape aberto do nosso lado antes, o isolamento acústico, o carro ele tem essa sensação meio de casquinha de ovo, que para uma marca que precisa meio que retomar a confiança, eu digo que não ajuda essa percepção, né. E a gente pensa assim, né, putz, vai ser a nova Fiat, mas a pessoa que veio tendo Fiat ao longo do tempo, entra aqui e acha menos. Citroën não tem mais aquela aura, né? Mas é isso mesmo, a nova Fiat, né? Uno, Prêmio e Elba, né? O Uno é o C3, o Prêmio é esse aqui, com baita porta-malas, e a Elba é o Aircross. O aproveitamento de espaço do carro realmente é muito bom. E aí a gente olha, a gente estava falando também na apresentação ontem, você olha para as dimensões, né? São 4,34 m de comprimento, 2,60 de entre-eixos. Para nossa economia de terceiro mundo aqui, essa nova subcategoria de SUVs, né? Que é o SUV, você pega a plataforma do compacto, incha ela e estica a bunda, né, que é a fórmula do fastback para dar um porta-mala, é o novo sedã médio, o novo hatch médio, né? Dá mais ou menos as mesmas dimensões de espaço interno de porta-mala que a gente tinha historicamente no Brasil, com aqui um Corolla, Golf, etc. Cruze, mas uma plataforma bem mais barata, né? Bem mais barata e bem mais simples, né? O que me incomoda um pouco no Citroën é porque a mesma plataforma CMP daqui tá na Peugeot. E o Peugeot é mais sofisticado de andar, vamos dizer assim. Melhor de chão, melhor isolamento acústico, menos vibração. Aqui parece que é uma CMP A0, né? É uma CMP simplificada. Me incomoda um pouco, mas também os Citroën são mais baratos, né? Então você entende que essa simplificação tem a ver também com a agressividade comercial e as ofertas. Tem que amarrar os pontos mesmo, mas eu acredito até que o consumidor que vá numa Renault ou que vá em uma chinesa, ou chinesas de acabamento não dá nem para comparar. Sim. Ou até que vá numa Volkswagen, olhe pro Citroën e fala assim, bom, eu tô pagando mais barato, beleza, mas talvez a pessoa vá na Citroën esperando o código antigo da Citroën e aqui não vai achar mais. E na apresentação ontem, para vocês terem uma ideia, também os carros que eles... É engraçado também, a maioria das montadoras, né, não nomeia os concorrentes, sei lá, concorrente A, concorrente B, mas pela bandeirinha identificando o país e os preços e os números, o concorrente A e o concorrente B, os dois carros que o Basalt está mais mirado em, digamos assim, eram o Kicks e o Cardian, né? Eles não botaram, mas acho que o Nivus também. Eu resumiria assim, é que em relação a Cardian, em relação a Nivus, nessa percepção de qualidade, você vai receber menos por menos, né? O carro, ele parece mais barato, mas ele é mais barato, e ele tem, quando você olha em relação a Kicks, em relação a Cardian, ele tem o grande trunfo que é o porta-balão, né? Isso. É que assim, aquela comparação acho que foi até pra versão topo de linha, né? Porque o Cardian de entrada é 115, o Kicks de entrada sem a central multimídia é 116 e o Nivus, que é o pelado de tudo, é 119. Esse carro na versão topo de linha deve ser 119. Sim. Então eles estão pegando nesse flagship do mais equipado. Mas eu acho que esse carro vai vender mesmo na Fuel Turbo, que deve chegar na casa aí dos 107, 108, eles vão falar o preço. E é 1.0 aspirada, que deve ser um negócio, né? Achar 1.0 aspirada vai bombar em locadora. Vai ser, eu vou falar, esse
Basalt. Me incomoda um pouco esse nome. Carro com nome de pedra, pesado, assim, não. Safira. Cobalt. Inclusive a própria fonte, né? Nossa. Basalt atrás parece Chevrolet, né? Tava falando com o Pazini isso. O cara vai olhar e vai falar, pô, parece o Cobalt. Mas vai ser um dos metros quadrados mais baratos do mercado brasileiro, né? Exatamente, é o Duplex em Taipas. Eu acho assim, vai ser um carro, cara, que vai ser um carro que quem precisar de um carro pra família, não quer gastar muito, como tinha antigamente, né? Sandero fazia muito esse papel, cara. Logan, esse é o carro, porque, cara, porta-mala de 490 litros, esse espaço atrás, distância do solo boa pra você encarar de tudo. Mas o problema é o motor. Magic Carpet Ride aqui da Citroën, né? O carro, ele eu gosto disso, é curso de suspensão longo com mola firme, né? É mola grande e firme, é uma receita clássica de Citroën. O carro faz curva legal, né? E afofa bem, mas conclua só. O 1.0 aspirado de 75 cavalos, né? Falei com o Tonani ontem, que é o VP de engenharia, ele falou que a relação de marcha é diferente e tal, o carro vai desenvolver bem na cidade e, queira ou não queira, isso aqui é um escargot com feijão tropeiro, né? Desenvolvido muito lá em Betim, né? Na engenharia culinária Fiat francesa com torresmo. É isso aí. E outra, né? A gente tá falando, a aceleração de 0 a 100 é 9 segundos, né? Nesse caso aqui, sim. Então é um carro leve e com essa arquitetura SUV Coupé, ela, além de gerar um porta-mala grande, ela gera uma aerodinâmica muito boa. A máxima desse carro é 199, cara. 199, o 2008, que é um carro mais ou menos do mesmo tamanho, só que é um SUV, mais ou menos o mesmo peso, é 194. E aqui, por causa desse downforce... Mas concluindo, você acredita aí no sucesso do Basalt? Você acha que ele vai ter uma aceitação melhor do que o Aircross junto ao consumidor pessoa física, que é você que nos assiste? Eu acho assim, né? Tá todo mundo xingando muito na internet, tudo, né? Fastback foi assim, o Fastback... Tá vendendo bem, se não é um sucesso de vendas, também não é um fracasso. Esse carro aqui, eu acho que ele desperta coisas num mercado que não tem isso, né? Esse carro vai ser bem mais barato que um Fastback. E pode ser que olhar o Fastback, essa traseirinha meio coupé, desperte uma intenção de compra que, às vezes, quem tem até 100 mil, até 105 mil, ainda não teve oportunidade de comprar. Nessa vida é mais fácil ser historiador do que profeta. Sim. Mas eu acho que dos três Citroëns dessa plataforma, Citroëns dessa plataforma, esse aqui é o mais bem ajustado. Eu gosto do Aircross também, essa coisa mais quadradinha, mas esse aqui pra mim é o mais bem ajustado. Veio por último, né? Veio com alguns ajustes, principalmente de design, melhores, assim. Se você comprar também com o Fastback, que é da mesma Stellantis, ou Stellantis, pô, você vê a coluna C desse carro é bem mais fina, parece que tem, vamos dizer assim, mais neurônios no trabalho de amarração desse carro do que teve em todos os outros até agora. Mas isso aí é só o consumidor mesmo que vai dizer, visitando, olhando, enfim. Eu achei o carro bem ajustado e em boa parte bonito pro que eu imaginava que ia ser olhando ao vivo. Eu acho que pro gosto do consumidor brasileiro, o Fastback é um carro polêmico. Esse aqui é um carro bonito, né? A probabilidade de aceitação dele é maior, ele é mais bem resolvido, apesar de eu achar que ele tem algumas proporções meio estranhas ainda, tal qual o Fastback, mas um pouco menos. Agora me conta, você tá dirigindo aí, é bom o encontro do Turbo com o CVT aqui, né? Não, e vou te dizer, principalmente no trânsito urbano. Na estrada aqui a gente tá a 120, quero passar o nosso glorioso Prisma que vem pra faixa da esquerda aqui. E tá indo buscar remédio pra sogra, tá freando. Em alta ele não desenvolve, mas na cidade você tem muita sensação do carro, de leveza do carro, né? O carro ele é rápido. Agora, tem o grande lance do CVT que você falou, na estrada aqui, ó, a gente vem, agora a gente tá numa subida, não vai ser muito justo, tô acelerando pra passar o Prisma, caramba, mas a sua velocidade de cruzeiro 120, 130 com o CVT no plano, o giro vai lá pra baixo, o consumo fica muito bom, né? Eu sempre fui um grande hater de CVT, até massificar o CVT com turbo. O CVT com turbo resolve, assim, continuo preferindo, evidentemente, um câmbio de... Conversor normal, mas que aquela coisa que a gente associou com o CVT do lá em cima, o turbo resolve, né? Ia ficar parecendo até que o torque tá numa mesa maior quando você tá no CVT, né? Às vezes o pico de torque nem é tão assim, mas como a aceleração fica lá em cima e... Enfim, eu acho que o desempenho, mesmo na estrada, pô, agora que você pegou uma descida, aqui dá pra dar 209. A gente tá a 140, 2.500 giros. É isso, e assim, você consegue ter um fôlego na retomada que você não teria com 1.6 aspirado, muito menos com 1.3. E na cidade o creeping desse CVT também ficou bom, né? Ele não fica deslizando. E ó, a gente tem simulações. Marchas simuladas. Cara, quantos consumidores de Basalt vão usar isso aqui? 0,1%.
Só pra descer a serra, mas vai ter que fazer um cursinho no Manzini. Mas eu vou te falar, o cara que muitos talvez ao descer a serra vão sentir essa necessidade, mas não vão lembrar que tem que fazer isso aqui, igual que o carro tem isso. Não, isso é verdade. Mas só vai sentir quando sentir o cheiro do freio, né, acabando. Então diz aí o que você acha, se o Basalt vai conseguir bater de frente aí com Cardian, com Kicks. Kicks é o que mais vende desses, né, no mercado, com Nivus, ou se essa rusticidade da Citroën ainda vai atrapalhar os planos da Stellantis. Eu gosto que você fala Stellantis em francês, que é como eles falam, né? Eles falam Stellantis, né? São umas 4 horas de aliança francesa. Cola lá no Roda TV também pra ver mais Basalt. Mais ainda. Depois de 25 minutos aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Como sempre, valeu demais por esse bem. E aquele abraço. Sobe o som! Os motores estão roncando alto. Mais uma vez, em mais um ano, a gasolina Petrobras é o combustível oficial da Stock Car, do grid ao pódio. A gasolina pódio, você sabe, há muitos anos consagrada como o combustível oficial que abastece o grid inteiro dos V8, a gasolina de alta performance e alta octanagem da Petrobras. A gasolina Petrobras Grid, você também sabe, continua sendo a escolha inteligente para o seu xodó no dia a dia, garantindo mais economia, mais limpeza e mais proteção e garantindo o seu motor sempre novo, dentro e fora das pistas.